Agora, já trazer aqui para minha tela o nosso convidado, João Fernandes, que está chegando aqui, economista da Quantitas, chegando aqui para a nossa programação. Vamos debater aqui vários pontos com ele. João, seja muito bem-vindo aqui à BMC News. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. João, em primeiro lugar, né, já não tem como a gente não começar sobre este assunto. PIB dos Estados Unidos veio aí colocando, né, o país numa recessão técnica, os dados econômicos já estão impactando ali o mercado, apesar que a Débora já trouxe para a gente que já tá ali quase zerando as perdas, mas no primeiro momento a reação foi bem negativa dos índices futuros e trouxe ali talvez um tom mais de cautela, né, para os investidores. Eu queria entender a sua avaliação sobre este ambiente, né, dos Estados Unidos, se você acredita que realmente a gente pode acabar sentindo também aqui no Brasil algum impacto dessa recessão técnica por lá. Perfeito. Realmente é um dos temas mais relevantes para o dia. A gente está num regime, na verdade, onde há dados mais fracos de atividade que apontam para uma recessão têm dois efeitos no mercado. O primeiro deles é o efeito mais direto e intuitivo, que é menos crescimento, resultados piores das empresas, logo uma queda no valor dos ativos, principalmente no mercado de ações. Porém, tem um outro efeito que é uma diminuição da preocupação que a inflação siga surpreendendo para cima. Se nós entrarmos numa recessão, é muito provável que nós tenhamos uma amenização dos números de inflação à frente. Isso é importante porque é exatamente isso que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, quer ver para mudar o rumo da política monetária lá. Hoje a gente tem uma projeção por parte do Banco Central de uma alta de juros muito substancial. E alta de juros, sabemos, se relaciona com queda de preço dos ativos. Agora, quando começam a sair dados mais fracos em termos de atividade, que aumentam o risco de uma recessão à frente, isso começa a levantar a bola de que talvez a inflação também ceda. E isso permita que o Fed reverta pelo menos a intensidade da alta de juros por lá. É algo que o mercado já vem precificando em termos de taxa de juros à frente há algum tempo e acaba tendo um efeito positivo sobre o mercado de ações, ou seja, na direção contrária do efeito direto que eu comentei antes. É algo que no jargão de mercado tem sido chamado de bad news, good news, ou seja, você tem um dado fraco de atividade, mas como ele aumenta a probabilidade do Fed ter uma política monetária mais amena à frente, acaba tendo um efeito positivo sobre os ativos por conta das taxas menores de juros que são precificadas. E acredito que foi o que aconteceu hoje. Se você olhar o que está acontecendo com os juros lá fora, eles estão caindo, refletindo um PIB mais fraco, mas ao mesmo tempo a Bolsa virou. Ou seja, a Bolsa já está reagindo à perspectiva de juros menores, apesar de, claro, você ter um efeito direto recessivo por resultados menores. Mas, de todo modo, esse efeito é mais fraco, é menos intenso do que o efeito dos juros mais baixos. Agora falando de PIB, trazendo um pouco aqui para o Brasil, né, que estão sendo revistas ali, e no ano em que um ano que a economia deve crescer ali na casa dos 2%, né, essa pelo menos é a previsão do Ministério da Economia, porém a FMI também tem uma previsão próxima aos 2% de 1,7%. Você concorda com essas projeções? Quais os fatores têm baseado essa perspectiva de crescimento maior? Concordo. O Brasil está com uma dinâmica bem interessante em termos de trajetória para a atividade econômica. A gente hoje está vendo um regime de surpresas positivas nos números, em especial os números de emprego. Os dados de criação de empregos, taxa de desemprego, têm há algum tempo surpreendido muito para cima do mercado. Não é só eles. Dados de consumo, de serviços e bens, dados de produção da indústria, todos estão numa esfera mais positiva nesse primeiro semestre de 2022. E isso levou a revisões consecutivas do PIB de 2022 para cima. E, claro, também há uma pressão inflacionária maior. É algo muito condizente com essa inflação alta que nós estamos vivendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para 2023, os efeitos que vêm lá de fora são similares, ou seja, aumenta a preocupação com uma recessão global, aumenta a preocupação com um PIB mais fraco do Brasil em 2023. E, além disso, se antecipa que, apesar dos dados hoje estarem muito fortes, a alta de juros que o Banco Central vem implementando, em algum momento, tem que impactar com mais força a atividade econômica. E isso se espera que aconteça com mais intensidade em 2023. Porque, para o segundo semestre, você ainda tem alguns vetores que apontam para surpresas altíssimas da atividade, por incrível que pareça, apesar de toda essa alta de juros. Em especial, o aumento dos auxílios, né, e benefícios. Você teve
um aumento muito grande da renda das famílias brasileiras por conta do Auxílio Brasil elevado e das reduções de impostos que foram implementadas, né, que pegaram combustíveis, energia elétrica. Então, tudo isso acaba sustentando a atividade no segundo semestre. Mas, para o ano que vem, se espera que esse processo se esgote. E aí você realmente migre para um PIB menor. No caso, a gente já vê nas projeções que são feitas mais tempestivamente, há uma média negativa para o PIB de 2023, que fica em torno ali de menos 0,5%, contrastando bastante com esse PIB maior do que 2%, que vai caracterizar 2022. Inclusive, João, hoje também foram divulgados os dados do GPM de julho, né? Veio aí trazendo uma desaceleração em comparação com o registrado em junho e também em comparação com o ano anterior. A gente poderia colocar na conta aí, de repente, os combustíveis e energias elétricas para este resultado? O que você acha que pode ter trazido aí de impacto, né, para esse GPM menor? Sim, já teve impacto, sim. O IGPM ele veio menor do que o mercado esperava, 0,21%. O mercado tinha uma projeção de 0,28%. E foi um número menor do que os últimos. O último IGP-10 e também o IGPDI e o último IGPM estavam rodando na casa do 0,60%. Então foi uma desaceleração meio substancial. Parte disso se deve, sim, aos efeitos dos impostos reduzidos. A gente viu a gasolina caindo 7%, a energia elétrica caindo 3%, o etanol caindo 9%, todos sob efeitos das reduções de PIS/COFINS para combustíveis e da redução do ICMS para combustíveis e energia elétrica. Isso pega uma parte do IGPM, explica um pouco da desaceleração, sim. Mas não foi só isso, teve outros itens que também contribuíram num sentido mais baixista. O principal deles foi o preço do minério de ferro, que até relacionando com o que a gente estava falando antes, né, a cotação do minério passou por um processo de queda bem substancial durante boa parte dos últimos meses, por conta dessa preocupação com recessão global. Até bem recentemente a gente está vendo o minério recuperando parte dessas perdas. Isso tem relação um pouco com China, um pouco com o Fed, realmente está sendo precificado que vai fazer uma alta de juros menor, mas o que está aparecendo no IGPM hoje é mais essa queda que houve nos últimos meses do minério, por preocupação com recessão. E ele, no número atual, caiu cerca ali de 12%. Então, foi uma contribuição bem grande para o IGPM menor. E na mesma linha também tivemos quedas de commodities agrícolas. Milho, soja, algodão, todos caindo ali na casa de 5% a 14%, também nessa esteira de commodities mais fracas ao longo dos últimos meses e semanas. Algo que, de forma análoga ao minério, contrasta um pouco o movimento recente, que foi de alta pelas mesmas razões que eu citei. Mas, de novo, no IGPM o que está aparecendo são esses efeitos baixistas das últimas semanas. Não é tudo no âmbito baixista, tem alguns itens que estão subindo também. Em especial o diesel, que apesar das medidas sobre combustíveis ainda está sob efeito do último reajuste da Petrobras, então aparece com uma alta que está acontecendo principalmente na refinaria, e também o leite. O leite é um dos principais vilões da inflação de alimentos hoje, e vai ser ao longo das próximas semanas ainda. A gente está num período de entre-safra, menos chuvas, pastagens mais menores, aumento de custos como fertilizantes, insumos para ração, que são os grãos e combustíveis sendo repassados para o preço. Isso está levando a uma alta muito substancial do preço do leite. É um item bem específico, né, mas ele está tendo uma contribuição grande para a inflação agora nessa semana. E acho que é algo que todo mundo está percebendo, né, muito nítido como o preço do leite está aumentando. Então ele acaba sendo um dos vilões. Mas, de modo geral, a contribuição líquida de tudo isso foi para baixo. Tanto é que o IGPM surpreendeu num sentido baixista. E com esse resultado agora do IGPM de hoje e o IPCA 15 ali nessa semana, você acredita que pode influenciar a postura do Copom na próxima reunião? O mercado está projetando alta dos juros, inclusive chegando ali a mais de 14% antes de cair, mas será que pode ter ali alguma mudança com a inflação arrefecendo? Qual que é a sua projeção? Eu acredito que não, na verdade, porque todos esses itens que a gente descreveu aqui, eles são muito específicos e com questões muito micro, assim, dá para dizer quase descorrelacionada com a dinâmica do ciclo de atividade econômica, que é o que o Banco Central está mais preocupado. Você tem questões específicas no leite, questões específicas nas commodities, questões tributárias, mas o que o Banco Central está atento quando ele formula a política monetária é a inflação principalmente de serviços e bens relacionada com a atividade econômica e relacionada com taxa de juros. Ou seja, aquilo que está refletindo justamente um mercado de trabalho mais apertado, um consumo muito elevado
que gera um desequilíbrio na economia e um aumento muito disseminado dos preços. É aquele qualitativo negativo da inflação, com núcleos, difusão, tudo rodando num patamar elevado. E, infelizmente, o último IPCA 15 não trouxe notícias muito positivas nesse aspecto. A inflação de serviços, principalmente, continua muito alta, algo condizente com esse mercado de trabalho apertado, porque depois de toda essa alta de juros que o Banco Central fez, como eu falei, os números de emprego seguem surpreendendo para cima, a renda está subindo. E isso gera uma pressão de demanda que gera inflação. E, no fim das contas, é essa a preocupação do Banco Central. Então, por conta disso, eu não acredito que estas surpresas baixistas, por estes itens específicos que caracterizaram o IGPM e que também já caracterizaram o IPCA 15 e vão caracterizar o IPCA, levem a uma reversão da taxa de juros. A gente espera aqui na Quantitas uma alta de 50 pontos na próxima reunião, levando a Selic para 13,75, e uma alta adicional de mais 25 pontos na seguinte, para um patamar terminal de 14%. Além disso, eu diria assim, para fazer um cenário alternativo, entre o risco do Banco Central ir além ou parar antes, eu acho que o risco é mais ele ir além, ou seja, com 14,25, porque a situação corrente dessa inflação mais qualitativa continua muito adversa. João, só para a gente aqui, né, encerrar, já que você trouxe aí a projeção de vocês para a Selic, né, eu queria entender também como que fica a visão e a projeção de vocês para o dólar, né, para este ano, e se você acredita, né, que esse aumento de juros do Fed por lá, a gente viu ontem o Fed subindo, ainda deixando ali no ar, né, qual vai ser, na verdade, as próximas reuniões, podem sim ter mais juros, mas ele vai decidir conforme o momento da situação, se esse PIB realmente, né, trazendo uma recessão técnica por lá, pode, de repente, trazer aí um impacto até maior para os juros, de alguma forma ou não, na sua visão, e se isso poderia também acabar trazendo algum impacto aí para a nossa desvalorização do real, né, na sua visão, de repente, né, como que vocês estão já projetando isso para o final deste ano? Perfeito. A gente viu um processo bem substancial de valorização global do dólar nas últimas várias semanas. Isso muito relacionado com a política monetária do Fed. Por quê? Sim. Porque havia essa perspectiva da inflação surpreendendo para cima, o Fed tendo que apertar mais os juros. Isso é um canal muito tradicional para o dólar se valorizar globalmente, porque o juro dos Estados Unidos sobe e isso atrai capitais para lá. O ambiente de recessão, conjugado com o Fed ainda subindo os juros, também milita no sentido de valorização do dólar, porque se o Fed não reverte a política monetária, fica só a aversão a risco causada por recessão. E isso também, tradicionalmente, se reflete no dólar mais valorizado. É isso que estava por trás dessa desvalorização substancial do real que a gente viu nas últimas semanas. Só que o ponto-chave dessa história toda é justamente a política monetária do Fed. Ela é mãe e pai da dinâmica das moedas ao redor do mundo e da dinâmica do real. Então, se o Fed realmente reverter a trajetória de política monetária, fazer uma alta de juros menor, eu acredito que reverte também essa desvalorização substancial que a gente viu da nossa moeda. Não quer dizer, claro, que a gente vai ter algo estrutural, que vai nos levar para 4,5, 4. Mas esse movimento recente, eu acredito que daí sim é na direção de uma valorização. Algo mais perto de 5, talvez até um pouco abaixo disso, condizente com onde a gente estava antes de ter esse processo de revisões para cima na taxa de juros americana. Claro, de novo, depende muito do que o Fed vai fazer, por isso que eu falei, é o vetor mais importante hoje para entender o real. Depois, né, digamos que o Fed realmente flexibilize os juros, o real tem uma valorização para 5, 4,90. Além disso, começa a importar mais o ambiente local, que não tem trazido notícias muito positivas em termos de medidas correntes. Todos esses anúncios fiscais que eu citei sobre combustíveis, energia elétrica, e também o Auxílio Brasil tem um custo fiscal muito alto, levam a mais dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida brasileira ao longo do tempo. Então isso tem um efeito negativo sobre a dinâmica de alguns mercados, principalmente moeda e juros. Então, por conta disso, eu acho que você tem um vetor local negativo que segura um pouco uma valorização mais expressiva. Por outro lado, é claro que tem as eleições aí se aproximando, e as eleições são determinantes também para você antecipar o que vai acontecer em 2023. E mais importante que qualquer coisa é ver como é que vai estar o discurso do candidato que for se colocando como vencedor. Ele vai estar com um discurso mais pró-mercado ou mais contra o mercado, né? No fim das contas, o ambiente local vai ser muito determinado por esse desenvolvimento que acaba indo mais para o âmbito político das coisas. Mas, antes disso, tem essa questão do Fed, né? Ele vai ser o primeiro desenvolvimento que vai determinar
os grandes movimentos das moedas ao redor do mundo. Inclusive, eu ia até perguntar como que vocês estavam tratando, né, esses desafios também internos, porque assim, a gente sabe exatamente, acho que você explicou muito bem, o peso, né, dessa valorização do dólar perante as outras moedas por conta do Fed lá. Muitas vezes as pessoas, elas acham que a nossa moeda está desvalorizando somente por impactos internos, mas tem um peso muito grande, esse impacto macro aí, né, trazendo essa desvalorização do real, na verdade uma valorização do dólar, mas a gente também tem essas preocupações internas que acabam trazendo um peso. Queria entender também, né, um pouco mais aprofundado em relação ao cenário que vocês estão trabalhando, né, para essas projeções econômicas, em relação principalmente de um ponto aí que a gente tem muito específico, que é uma eleição e pode mudar muito, né? As políticas econômicas são bem distintas por sinais dos dois principais candidatos. Como que vocês estão lidando exatamente com as projeções até de mercado, econômicas e de mercado também, em relação a esse cenário, né, que a gente tem essa incerteza ainda, que é essa eleição pela frente, né? Sendo bem frio, assim, com os números das pesquisas que nós temos hoje, a despeito da distância que existe do pleito, é impossível, acho que para qualquer analista, colocar que o Lula não tem mais probabilidade de sair vencedor. Então, claro que as coisas são incertas, né? A eleição é sempre um tema muito incerto, mas eu acredito que a maioria dos cenários, o nosso inclusive, e do mercado, hoje, está tentando entender o que vai ser um governo Lula, por considerar que ele é o cenário mais provável. Se você reverter, reverte os cenários, mas não é o que está se desenhando hoje. E uma das coisas que está se acompanhando muito de perto é justamente o news flow recente, o news flow corrente de como o Lula está se posicionando sobre alguns temas-chave para o mercado. Ontem ele falou do teto de gasto, né? Exato. Ontem, inclusive, foi um dia que ele trouxe várias informações para o mercado, foi algo que todo mundo estava muito atento, todo mundo estava assistindo. O teto de gastos, claramente, é algo que ele vai militar para derrubar, né? Então não devemos contar com manutenção do teto dos gastos. Acaba que a atenção fica mais, o que substitui o teto dos gastos? Porque mesmo as frentes mais heterodoxas ali da campanha do Lula, elas têm tentado trazer que vai vir algum tipo de medida de responsabilidade fiscal. Não está desenhado o que vai ser essa medida. E dependendo da pessoa que for tocar isso, né, vai ser alguém mais pró-mercado, ali na equipe da economia, vai ser alguém que vai tentar fazer um meio termo, mas no âmbito mais político da coisa, que é o que tem sido sinalizado pelo Lula, ou vai ser um economista mais heterodoxo, né? Só com esse nome você já tem uma ideia do que deve vir em termos de medida de responsabilidade fiscal. Eu acredito que o mercado hoje não precifica um cenário, digamos, muito adverso, muito cataclísmico. É um cenário onde, não é a mesma responsabilidade fiscal do teto dos gastos, mas é algo também que não acaba com qualquer tipo de projeção de sustentabilidade da dívida ao longo do tempo. Eu acho que isso é meio que o cenário base hoje que se tem nos preços atuais. E vamos ter atenção que os preços atuais são preços bem descontados, né? O Brasil está bem descontado já. Bolsa, moeda, juros, tudo num âmbito bem negativo. Então, esse prêmio causado por um ambiente fiscal mais adverso, ele já está em parte nos preços. Por isso que dá para dizer que é mais consistente com alguma medida que traga alguma responsabilidade fiscal, mesmo que não tão substancial quanto o teto dos gastos. Se a gente tivesse com os preços mais valorizados, seria outro cenário, né? Teria downside à frente, porque substituir o teto dos gastos por alguma coisa não justifica o Brasil estar num momento ali de alta valorização. Mas não é a situação atual, o Brasil está descontado. Então isso já está no cenário de todo mundo. É mais ou menos essa mensagem que eu estou tentando trazer. E por isso esse acompanhamento tão próximo do news flow corrente, para tentar balizar melhor o quão pior ou o quão pode ser melhor essas medidas que vão sair. Não é apenas no âmbito fiscal, né, que a gente está olhando, a gente tem que olhar também como é que vai ser o uso das estatais, né? Haver alguma intervenção na Petrobras é algo já bastante esperado. Então, qual vai ser a intensidade dessa intervenção? Né? Vai realmente acabar com a lei das estatais? Vai reverter a forma como a política da Petrobras é implementada completamente? Ou vão ser alguns ajustes que, em parte, já estão sendo precificados, inclusive, na própria ação da Petrobras? Essa é uma das dúvidas. E um último ponto, assim, né, como é que vai ser a política do Lula no âmbito da política monetária? Porque os primeiros 2 anos a gente vai continuar com o Banco Central atual. A gente vai continuar com o mandato que tem sido executado de combate à inflação. Mas depois de 2 anos de governo, você
vai ter outro Banco Central colocado pelo Lula, né? E a gente não espera que a inflação daqui a 2 anos vai estar num processo já de desaceleração muito substancial, alinhada com as metas atuais. Eu acredito que a inflação ainda tem upside em relação aos níveis que a gente está olhando nas projeções. Então, você tirar um Banco Central que executa o seu mandato daqui a 2 anos e colocar um Banco Central mais, digamos, heterodoxo é algo muito perigoso. A gente já viu o resultado que isso dá ao longo ali do governo Dilma. Então, é muito importante que o mercado está muito atento, é muito importante esse tema de como que o Lula vai conduzir essa questão de como lidar com a inflação alta que o Brasil tem vivido. Então, eu diria assim, são 3 pontos que está todo mundo monitorando com muita proximidade. Mas, de novo, acho que um dos principais temas o Brasil já está muito descontado por conta de todos esses vetores. Então, uma aproximação do Lula para frentes mais pró-mercado gera upside nos preços dos ativos. Eu acredito que até a assimetria está um pouco nesse sentido, dado o tamanho do desconto que a gente está vendo. Certo, João, sempre importante, né, ouvir aí análise e entender mais, né, o cenário econômico com visão de grandes profissionais. Muito obrigada pelo seu tempo, né, por estar aqui com a gente. Um abraço aí a toda a equipe da Quantitas também. Obrigado, Paula. Obrigado a todos. Foi um prazer. Um ótimo dia para vocês. Muito obrigada. A gente vai seguindo aqui na nossa programação, trazendo sempre as notícias, né, que estão surgindo ao longo do dia. Agora há pouco a gente falou, né, exatamente estávamos tocando muito nesse